Olá, galera do terceiro ano, professor Luiz Sérgio, professor de Física, voltando agora para darmos continuidade aos nossos conteúdos de ondulatória. Nós iremos falar hoje sobre intensidade sonora. Eu havia solicitado uma pesquisa sobre este tema a vocês e era justamente com essa intenção, para que vocês tivessem esse primeiro contato com intensidade sonora, para depois nós começarmos a falar sobre ele. Então chegou o momento, nós iremos falar sobre intensidade sonora. Intensidade sonora é uma qualidade do som, e nós vimos isso no ano passado. Então, relembrando algumas características que nós vimos a respeito do som, nós vimos três qualidades, né? Então, nós iremos falar sobre as ondas sonoras, as qualidades das ondas sonoras, e este assunto, este conteúdo está numa área da ondulatória chamada de acústica, que é a parte da ondulatória que estuda o som. Então, quais qualidades são essas? Então, nós vimos uma qualidade chamada de altura do som. E o que é a altura do som? A altura do som indica se o som é um som grave ou um som agudo, né? Muita atenção aí com relação a essa qualidade, porque pode ser que confunda um pouco, né? A altura não está relacionada com o volume de um som, volume alto ou volume baixo. A altura está relacionada com a tonalidade. Um som agudo, sons agudos são aqueles sons que possuem frequências altas, né? Que têm frequências altas. E aqueles sons que têm frequências baixas são sons graves, né? Sons agudos são aqueles sons mais finos, como por exemplo o som de uma flauta tocando, né? Que tem um som ali bem fininho. E um som, que esse seria um som agudo, e um som grave, que é um som de frequência baixa, que é um som mais grosso, entre aspas, seria, por exemplo, o som do próprio baixo, né? O instrumento baixo, que toca um som mais grave, né? Mais grosso, entre aspas. Então, a altura não tem a ver com o volume, sim com a tonalidade do som. Então, nós vimos esta qualidade. Nós vimos também uma segunda qualidade chamada de timbre. Então, vimos aí que o timbre é aquela qualidade do som que permite você diferenciar o som de uma nota musical de um instrumento de outro. Então, se nós fizermos uma comparação entre a nota Sol, por exemplo, né, lá de um violão e a nota Sol de uma bateria, esses sons são totalmente diferentes. Apesar de serem as mesmas notas, né, Sol, Lá, Dó, é, é, a respeito aí da qualidade do som, né, que você vai ouvir, uma é diferente da outra, apesar de serem as mesmas notas, cada um produz seu som característico. Então essa característica que permite diferenciar um som de outro ou uma nota de outra chama-se timbre, né? A altura ela está relacionada com a frequência do som, frequências mais altas, sons agudos, frequências mais baixas, sons graves. O timbre tem a ver com o formato da onda, não tem a ver com a frequência, tem a ver com o formato. Então, pode ser que o formato seja assim, de uma onda, sei lá, uma nota qualquer, e essa mesma nota em um outro instrumento, vamos supor que tenha essa aparência aqui assim, ó. Então, apesar de terem as mesmas frequências, né, ou as amplitudes iguais, o formato da onda aqui é diferente. É isso que caracteriza um som de outro, um instrumento de outro. É o timbre. E nós vimos uma terceira qualidade, que é chamada de intensidade, a intensidade sonora. A intensidade sim tem a ver com o volume e não a altura. Então, quando eu me refiro
a um som de volume alto, eu digo que essa qualidade está relacionada com a intensidade alta do som, ou um som forte, né? Com a intensidade forte. Então, intensidade tem a ver com volume, né? O que acontece, por exemplo, entre pessoas conversando, né? Tem uma determinada intensidade, um determinado volume, e um trio elétrico passando aqui na minha frente, um carro de som passando na minha frente com som com volume muito alto, né? Indica uma intensidade sonora muito alta. Então, essa característica da onda, ela tem a ver com a amplitude, né? Quanto maior a amplitude da onda, maior a intensidade, maior é o volume. Então, a amplitude, né? Nós temos aqui um som, por exemplo, com esta amplitude, e temos um som de amplitude muito maior, ou seja, esse som aqui de baixo, ó, observe que tem a mesma frequência. O som aqui de baixo, ele vai ter um volume muito maior, porque a amplitude, né? A amplitude aqui, ó, é muito maior. Beleza? Então, vimos estas características: altura, timbre e intensidade. Nós iremos agora nos aprofundar em intensidade. Vamos ver algumas características relacionadas à intensidade, o que é, como medir a intensidade. Beleza? Então aguardem que eu volto para explicar um pouco melhor sobre o que é intensidade sonora. Então, a intensidade sonora, que a partir de agora nós iremos chamar de I, ela está relacionada diretamente com a energia de oscilação da fonte, né? Então, quando nós falamos, nós vibramos nossas cordas vocais, que vibra o ar, que se espalha pelo ambiente. Então, essa oscilação é que vai provocar, né? Vai gerar uma energia, vai provocar uma energia que vai ser espalhada aí para o ambiente, né? Em forma de som. Então, quanto maior a energia dessa oscilação, maior a intensidade do som. Então, e o som também está relacionado, né, à amplitude, como nós vimos aí agora há pouco. Quanto maior a amplitude do som, maior é o volume, maior a intensidade. E o contrário também, né? Quanto menor a amplitude do som, da onda, né, da onda sonora, menor vai ser o volume, mais fraco vai ser esse volume, menor vai ser a intensidade. Beleza? A intensidade mínima, que nós iremos chamar aqui de I0, tem um valor. O I representa a intensidade sonora, um volume de som qualquer. O volume mínimo, a intensidade mínima, a intensidade mínima, que eu vou chamar aqui de I0, tem um valor. Qual é o valor? O valor é de 12 ou 10 elevado a menos 12 watt por metro quadrado. Por quê? Porque a intensidade ela é definida matematicamente. Não se preocupe com esta fórmula. A intensidade sonora ela é definida como sendo a variação da energia dividido pela área multiplicada pela variação do tempo. O que é isso? Ó, quando alguém fala, ou então um som qualquer produzido, esse som ele se espalha pelo espaço. Né? Tanto para essa direção quanto para essa, é tridimensional. O som é uma onda mecânica tridimensional. Né? Então, ela se propaga para frente, para trás, para cima, para baixo, para os lados. Então, ela vai se propagar aqui por uma área, né? Por uma determinada área. E o som tem uma energia. Então, essa energia ela vai se propagar ao longo desse espaço em um determinado tempo. Então, matematicamente, a forma quer dizer isso, né? Que a energia ela se propaga por um espaço. Esse espaço vai ser a área, por exemplo, a área de um círculo, né? E a energia ela se espalha por um determinado tempo, né? Então eu estou falando, a voz ela vai se propagando pelo espaço e essa propagação ela tem um determinado tempo. Então a energia, matematicamente falando, essa fórmula quer dizer isso, né? A energia que se espalha pelo espaço por um determinado tempo. Só que nós não vamos nos ater muito a ela, né? Aqui foi só a título de conhecimento mesmo. E essa energia, essa intensidade, desculpa, ela tem uma unidade de medida. Ela é medida em watt, né? Ela é medida em watt por metro quadrado.
Então, caso nós fôssemos calcular aqui a intensidade, né? Uma questão lá que deu o valor da energia, a área e o tempo. Depois que você fizesse o cálculo, você iria encontrar, você iria colocar junto ao número esta unidade de medida, que é a unidade de medida que nós utilizamos para a intensidade sonora. É a energia, né, que é dada em watt, por uma determinada área, que a área é dada em metro quadrado. Essa energia que se espalha pelo espaço, o nosso ouvido humano tem um limite. Então, quando alguém fala, né, estou conversando normalmente com uma pessoa, ela consegue me ouvir muito bem, porque aquela intensidade sonora ela está dentro da faixa que o ouvido consegue captar. Porém, sons muito baixos, né, tem um limite, né, tem um determinado valor, um determinado limite que o som não, que a pessoa, o ser humano, não consegue ouvir mais. Abaixo desse limite não se consegue mais ouvir. E aí, quantificando este valor, essa intensidade mínima que o som consegue ouvir é de aproximadamente 10 elevado a menos 12 watt por metro quadrado. Né? Lembrando que 10 elevado a menos 12 é 0,0000, aí vai aí 12 casas decimais, né? 1 watt por metro quadrado. Então, desloca a vírgula aqui 12 casas, aí nós encontramos o valor da intensidade mínima que o som consegue, que o ouvido humano consegue ouvir. Lembrando que este valor aqui que eu coloquei no quadro e que serve como referência também para alguns cálculos, isso é a frequência de 1000 Hz. Então, um som de 1000 Hz, abaixo deste valor aqui, nós não conseguimos mais ouvir. Então, essa é a primeira característica interessante, importante. Uma outra característica é que o ouvido humano consegue ouvir frequências na faixa de áudio, ou chamada faixa audível, né? O faixa audível que vai de 20 a 20 mil Hz. Então, a faixa de frequência, ou a faixa de áudio, a faixa audível, vai de 20 a 20 mil Hz. Lembrando que 20 mil eu posso representar assim, ó, 20 kHz, 20 kHz, né? Lembrando que o K representa quilo, que é o mesmo que multiplicar por 1000. Então, 20 mil Hz. É o que o ouvido humano consegue ouvir. Alguns aí conseguem ouvir, mas são poucos, né? Conseguem ouvir abaixo ou acima desses valores, mas são raras as pessoas que conseguem ouvir numa frequência menor ou maior do que isso. O ser humano médio aí, né, normal, consegue ouvir sons entre esta faixa de frequência. Beleza? Então, voltarei para falar sobre o que é nível de intensidade sonora. Vendo aqui a definição de nível de intensidade sonora, vamos acompanhar aqui a definição. É a sensação auditiva, característica do ouvido humano, a qual varia com o logaritmo da intensidade sonora, que é medida em Bell. Mas o que é isso, né? Então, o nível de intensidade sonora é uma característica, né, uma sensação que o ouvido humano consegue perceber. É os sons que nós conseguimos perceber. E ela é medida por uma unidade chamada Bell. Descobriu-se o seguinte, ó. Nós temos, por exemplo, um som com determinada intensidade. Se esse som aumentar, por exemplo, para o dobro, né, aumentar 2 vezes a intensidade, a sensação provocada no ouvido não será 2 vezes, não aumentará 2 vezes a sensação do som que chega ao nosso ouvido. Por quê? Porque esse aumento ele não obedece a essa regra de proporcionalidade, né? A intensidade aumentou uma vez, a sensação auditiva aumenta uma vez, a intensidade aumentou 5 vezes, a sensação que nós percebemos no ouvido aumenta 5 vezes. Não funciona dessa forma. Ela funciona de forma logarítmica, né? É por isso que está dito aqui que essa sensação ela varia com o logaritmo. Então, a intensidade, para que ela
aumente efetivamente, que ela seja percebida efetivamente pelo ouvido, essa intensidade ela tem que aumentar algumas vezes para que o nosso ouvido consiga perceber com mais eficiência a sensação auditiva desse som produzido. Então, para que nós possamos quantificar a sensação, né, este nível sonoro, este nível de intensidade, nós utilizamos uma medida, uma unidade de medida chamada de Bell. E o Bell ele é definido, ele é calculado por meio de um logaritmo. Então, o que seria cada uma dessas letrinhas aqui? Ó? O B, esse beta aqui, ó, o beta, representa o nível de intensidade sonora. Este nível de intensidade tem uma unidade de medida. Qual a unidade de medida? O Bell. É dada em Bell. O I representa a intensidade, não confundir nível de intensidade com intensidade, né? São conceitos um pouquinho diferentes. Um depende do outro. O I representa a intensidade de um som qualquer. Vou chamar aqui de um som considerado. Por exemplo, a conversa, né, entre duas pessoas, o som do aparelho de som de casa, né, o som do seu celular, dos fones de ouvido do celular, um som de um carro passando na rua, né? Então, são sons diversos, um som do nosso dia a dia. E o I0 corresponde àquela intensidade mínima que o nosso ouvido consegue ouvir, que é chamado de limiar da audibilidade. Este I0 é o chamado limiar da audibilidade. Ou seja, a intensidade mínima que nosso som consegue perceber. E nós vimos que ele tem um valor. Qual é o valor? Vou colocar aqui entre parênteses 10 elevado a menos 12 watt por metro quadrado. É o valor mínimo da intensidade sonora. E o log? O log é lá de matemática, né? O logaritmo lá de matemática. Então, antes de nós começarmos aí a mostrar alguns exemplos de como aplicar esta fórmula, eu vou antes fazer uma revisão sobre logaritmo, algo bem básico mesmo, só para que nós possamos relembrar de alguns conceitos de logaritmo. E aí, a partir daí sim, eu daria alguns exemplos de como aplicar a fórmula e ver na prática aí, não é bem na prática fazendo uma experiência, mas ver na prática aqui no quadro a aplicação desta fórmula, beleza? Então volto para fazer a revisão de logaritmo. Então, começando aí nossa revisão sobre logaritmo, o que eu gostaria de deixar claro antes é que a nossa revisão ela vai ser bem simples, né? Não é uma revisão de todo o conteúdo de logaritmo que vocês aprendem em matemática. Nós não precisamos desse nível de complexidade aqui em física, né? Então é algo bem mais simples, mais aplicado ao nosso conteúdo. Então, dentre as várias funções do logaritmo, né? Como por exemplo, simplificar algumas operações matemáticas, isso utilizado lá na matemática, o logaritmo serve para representar números exponenciais, né? Operações com potências. Então, vamos supor que nós tenhamos um número assim, ó, esta representação, a elevado a x igual a b. Então, observe que aqui eu tenho uma operação com potenciação. Eu tenho um número qualquer aqui que é elevado a outro número qualquer, que eu chamei de x, vai me dar como resultado um número qualquer. Vamos tentar deixar um pouco mais simples, né? Este A aqui
na potenciação ele é chamado de base, vamos supor que ele esteja valendo 5, né? Tem a valor 5. 5 elevado a este númerozinho aqui de cima, que é o expoente, vamos supor que o expoente aqui seja 2, 5 elevado a 2, ou elevado ao quadrado, terá como resposta o número 25, né? Terá como resultado o número 25, que eu estou representando aqui pela letra B. Então, o cálculo que eu fiz aqui foi assim, ó, 5 elevado ao quadrado é igual a 25. Então, o 5 está no lugar do A, o 2 no lugar do X e o 25 no lugar da letra B. Essas letrinhas, também com os números aqui embaixo, recebem nomes aqui na potenciação, né? Aqui seria a base da potenciação, aqui o expoente e aqui o resultado da potenciação. Eu posso pegar esta potenciação e reescrever de uma outra forma. Eu posso reescrever em forma de logaritmo, né? Então, o logaritmo ele serve também para expressar números, operações com potenciação, dentre outras funções que ele tem lá na matemática, como, por exemplo, simplificar alguns cálculos. Então, como é que eu iria representar esta potenciação em logaritmo? Então, eu vou escrever aqui a palavra log, né, que se refere a logaritmo. A letra A, aqui no logaritmo, chama-se base. O A é a base. O A eu irei escrever aqui embaixo, ó, a letrinha A. O B, nós daremos o nome de logaritmando. E o B ficará aqui nesta posição, ó, ao lado do log, só que na parte de cima. O A fica embaixo, o B vai ficar em cima. O sinal de igual eu vou repetir. E o X vai ficar aqui, ó. Aqui eu tinha como resultado o B. No logaritmo eu tenho como resultado o X. O que eu quero encontrar é o valor de X. Aqui eu tinha 5 elevado ao quadrado, eu queria saber o resultado, que era 25. 5 elevado ao quadrado, 25. Eu estava interessado em saber esta resposta. Aqui não. No logaritmo eu estou interessado em saber qual é o valor do expoente lá na potenciação, né? Então, o X, nós iremos chamar aqui de logaritmo. Beleza? Então, vamos a um exemplo, né? Vamos supor que nós tenhamos aí, aqui é o exemplo 1. Pessoal, anotem essas informações no caderno de vocês, viu? Não deixem simplesmente o vídeo na internet, não. Passe essas informações para o caderno para que vocês possam estudar, né? Tudo que eu já falei até o momento. Então, vamos para o exemplo 1. Vamos supor que nós tenhamos aí uma potenciação desta forma, né? 2 elevado à terceira potência. Quanto é 2 elevado à terceira potência? 2 multiplicado aí por ele mesmo 3 vezes, né? Então, é 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. Então, 2 elevado à terceira potência, 8. Então, eu posso pegar esta potenciação aqui, este cálculo, e reescrever aqui em forma de logaritmo. Como é que ele ficaria escrito na forma de logaritmo? Então, vou colocar aqui a palavra log. Log de... a maneira que eu falo é assim, ó, log de B na base A é igual a X. Logo, quem é B aqui, que é a base, é 2. Então, desculpa, log de B, que vai ser 8. Então, quem é o log de 8? Na base A, que é 2, ó. O A aqui, ó. O A é a base, que é o 2. É igual ao logaritmo, né? Que é 3, que é igual ao expoente. Então, eu posso pegar aqui 2 elevado ao cubo, que vai dar 8, e reescrever em forma de logaritmo. Então, qual é o logaritmo? X, né? Qual é a resposta aqui? Vamos supor que eu não soubesse. Qual é o logaritmo de 8 na base 2? Ou seja, qual é o número que elevado a alguma coisa vai me dar como resposta 8. Então, este número que nós não sabemos qual é, né? Mentira, nós sabemos.
é 3, porque 2 elevado à terceira potência, 2 elevado a 3, é igual a 8. Beleza? Vamos a um outro exemplo. Vou apagar tudo aqui e voltar com outro exemplo. Vamos para o exemplo 2. Então, qual é o logaritmo de 64 na base 8? Então, para você resolver o logaritmo, né, não precisa necessariamente colocar igual a x, mas eu vou colocar aqui, ó. Então, qual é o número que tem como base 8, que elevado a x vai dar 64? Então, 8 elevado a alguma coisa vai dar 64. Que número é este? É o 2, né? Porque 8 elevado ao quadrado, 8 elevado a 2, é igual a 64. Então, ó, descobrimos aqui o nosso númerozinho. 2. O logaritmo, ou seja, o expoente aqui, ó, é 2. Então, como é que eu falo? Qual é a maneira correta de falar? O logaritmo de 64 na base 8 é igual a 2. Vamos a um outro exemplo. Nós temos aí o log de 16 na base 2. E agora? Quanto é o log de 16 na base 2? Olha, atenção. Não é 2 elevado ao quadrado que dá 16. Ó, log de 16 na base 2. Então, quem é a base? É 2. Elevado a um número que nós não sabemos quem é, né, que eu vou chamar aqui de x, vai dar como resultado o número 16. Então, quanto é 2 elevado a um número que vai dar 16? Ah, professor, não tenho ideia, não faço a mínima ideia. Então, você vai ter que se virar, meu irmão, porque tem que saber, né? Aí você faz por tentativa. Tentativa de que forma? É 2 ao quadrado? 2 elevado a 2? Não, porque 2 elevado ao quadrado vai dar 4. É 2 elevado ao cubo? 2 elevado a 3? Também não, porque 2 elevado a 3, 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, não é a resposta. Então só pode ser 4, né? 2 elevado a 4, 2 vezes 2, 4, 2 vezes 4, 8, vezes 4, 16, ou vezes 2, 16. Então, o danadinho aqui, ó, o danadinho do x aqui é 4. Então, o log de 16 na base 2 é igual a 4. Por quê? Porque 2 elevado à quarta potência vai dar 16. Vamos agora a uma outra representação. Ó. Vamos supor que nós queremos saber qual é o log de 100 na base 10. Log de 100 na base 10. Então, vai ser 10 elevado a x, que dá como resultado 100. Quem é o log de 100 na base 10? Ou 10 elevado a x, que dá 100. O x aqui, ó, é igual a 2, né? Porque 10 elevado ao quadrado é igual a 100. Igual a 100. Beleza? Aqui eu chamo a atenção ao seguinte. Quando a base for igual a 10, eu não preciso escrever o número 10. Ele pode simplesmente ser representado assim, ó. Log de 100. Log de 100. Quanto é o log de 100? Opa, eu coloquei 100 aqui, foi? Aqui é 2. Não faça a correção aí. Peço desculpas aí pelo erro. Então, tinha 10 aqui, deixa eu voltar, ó. 10 elevado ao quadrado é igual a 100. Então, voltando. Quando a base for igual a 10, você não precisa representar. Então, você pode escrever desta forma aqui mesmo, ó. Log de 100. Quanto é o log de 100? Quando você fala assim, log de 100, log de 1000, log de 10.000, significa que é o log deste número, o logaritmo deste número na base 10, porque eu não preciso nem falar e nem representar o número 10. Já subentende-se que a base aqui é igual a 10. Então, eu poderia representar simplesmente desta forma, ó.
log de 100. Log de 100 igual a 2. Por quê? Porque a base 10 está aqui escondidinha, né? 10 elevado ao quadrado é igual a 2. E quanto é o log de 1000? O log de 1000. Ah, meu professor, mas qual é a base desse log aí? A base do log é 10. Eu não preciso colocar. Então, quanto é 10 elevado a um número que vai dar 1000? Então, se 10 ao quadrado é 100, se eu pegar esse 100 e multiplicar por 10, dá 1000. Então, x aqui é igual a 3, ó. Porque 10 elevado à terceira potência, ou 10 elevado ao cubo, é igual a 1000. Então, relembrado aí, pessoal, o que é um logaritmo, é algo que você estuda normalmente no primeiro ou no máximo no segundo ano, aí, logaritmo. Então, feitas essas considerações a respeito do logaritmo, eu vou fazer apenas uma última consideração aí nessa revisão. Vamos supor agora que nós tenhamos o seguinte logaritmo, ó. Vamos supor que o logaritmo apareça assim, o log de 1000 sobre 100. Opa, sobre 100 não, sobre 10. 1000 sobre 10. Qual é o logaritmo deste número? Bem, ó, o que está acontecendo aqui é o seguinte. Existe uma base aqui, ó. A base é 10? Mas é esse 10 aqui? Não, a base fica aqui, ó. Está oculta, eu não preciso colocar. Então, nós temos a base 10. O logaritmando é 100, é 1000 sobre 10. Nós precisamos saber aqui qual é o logaritmo. Beleza? Então, lembre-se que aqui, ó, não preciso colocar o 10, a base. Mas o que é esse 10, professor? Esse 10 foi o que resolvi colocar. Poderia ser 2. 100 sobre 2. Ou 100 sobre 5, ou 1000 sobre 5, que é 1000, né? 1000 sobre 2 e 1000 sobre 5. Poderia, uma divisão, uma fração, mas eu quis colocar 10. Então, como nós temos uma divisão aqui, eu posso reescrever da seguinte maneira, ó. Log de 1000 sobre 10, na base 10, então 1000 dividido por 10 dá 100. Então, é log de 100 na base 10. E quanto é o log de 100 na base 10? 2, porque 10 elevado ao quadrado é igual a 100. Beleza? Então, por que é que eu quis mostrar isto aqui? Porque lembre que o logaritmo, né, a intensidade sonora beta, é igual ao log de I sobre I0. Na base 10. Aqui não aparece na fórmula, né, mas ele está na base 10. Mas o que representa isso? Vamos ver o seguinte, ó. O nosso logaritmo, fazer o seguinte, eu vou dar uma pausa aqui, porque eu finalizo essa revisão de logaritmo e dou continuidade ao assunto, beleza? Então, finalizada aqui a revisão de logaritmo, vamos agora dar continuidade ao assunto a partir desta... Vamos agora a um exemplo, né? Fizemos a revisão sobre logaritmo, vamos fazer agora um exemplo já aplicando a fórmula. Vamos supor que um determinado local, né, tenha muito barulho e o valor da intensidade medido naquele local é de 10, então a intensidade I é igual a 10 elevado a menos 3 watts por metro quadrado. Né? 10 elevado a menos 3 corresponde a 0,001 watt por metro quadrado. Só que nós não estamos interessados nesse momento em representar o número desta forma. Vamos representar na base 10. 10 elevado a menos 3 watts por metro quadrado. Aí pergunta-se, qual é o valor do nível, né? Qual é o nível de intensidade sonora deste local? Então, para nós encontrarmos aí o valor do nível da intensidade sonora, nós utilizaremos a fórmula beta, né, que é nível de intensidade sonora, é igual a log de I sobre I0, na base 10, onde I corresponde ao
a intensidade do local, né, a intensidade sonora do local, e o I0, o valor mínimo, né, a intensidade mínima que o ouvido consegue detectar, que é o chamado limiar da audibilidade. Logo, é um valor já conhecido, né? I0 é igual a 10 elevado a menos 12 watts por metro quadrado. Então, vamos encontrar aqui o valor do nível, né? Então, beta, que é o nível, vai ser igual a log de o I vale 10 elevado a menos 3 sobre o I0, que vale 10 elevado a menos 12. Beleza? Vamos fazer esse cálculo aqui, ó. Vamos olhar só essa parte aqui de dentro. Quanto é 10 elevado a menos 3 sobre 10 elevado a menos 12? É aquela regrinha lá da divisão entre notação científica, né? Porque aqui tem 1 vezes 10, aqui tem 1 vezes 10 elevado a menos alguma coisa, não precisa representar 1. 1 dividido por 1 dá 1. Então, o que é que nós iremos fazer? Ó? Conserva a base, subtrai seus expoentes. Como é que é a subtração? Menos 3 com menos 12, né? Eu vou subtrair esses dois números. Então, vai ficar, ó, menos 3 menos 12. Aqui faz um jogo de sinal, menos com menos dá mais. Então, fica menos 3 mais 12, menos 3 mais 12 dá 9 positivo. Beleza? Então, 10 elevado a 9. Então, a intensidade, beta, é igual ao log de 10 elevado a 9 na base 10. E afinal de contas, qual é o valor de beta? É isso aqui? Ainda não. Nós podemos calcular este número de uma forma melhor ainda, né? Então, ó, lembre que aqui tem um 10 escondido, tem um 10 oculto, né? Então, se nós pegarmos esse 10, elevarmos a um número que nós tínhamos chamado de x aqui, né? 10 elevado a x é igual a quanto? A 10 elevado a 9. Então, fazendo aqui uma comparação, né? Isso aqui, lembre que é uma equação exponencial, né? Resolvendo esta equação exponencial, as bases são iguais, eu vou simplesmente igualar os expoentes, né? Eu vou dizer que x é igual a 9. Então, o x aqui, ó, vale 9. Então, eu posso colocar aqui, ó, no lugar de tudo isso, o log de 10 elevado a 9 é igual, o beta aqui é igual a 9, ó. Beleza? 9 o quê? 9, 10. 9, 10. Agora, atenção. Nós não representamos normalmente nível de intensidade por Bel. Nós representamos normalmente em decibéis. E quanto equivale um decibel? 1 decibel, ou 1 Bel, desculpa, é o mesmo que 10 decibéis. 20 béis, ou 2 béis, desculpa, corresponde a 20 decibéis. 3 béis correspondem a 30 decibéis. Seguindo esta sequência, 9 béis corresponde a 90 decibéis. Então, o valor aqui é de 90 decibéis. Então, para que nós consigamos aí já achar o resultado em decibéis, vamos fazer uma pequena modificação na fórmula. A fórmula que nós iremos usar a partir de agora, ó, vou apagar aqui, ó. Lembre de copiar essas explicações aí no seu caderno para você estudar depois. A fórmula que nós iremos utilizar é esta, será esta a partir de agora, ó. O nível de intensidade sonora vai ser igual a 10 vezes o log de I sobre I0. Vai só acrescentar o 10 aqui na frente para dar a resposta em decibéis. Beleza, pessoal? Então, como é que ficaria aqui, ó? 9, colocando 10 aqui na frente, ó. 10 vezes log de I na base I sobre I0. 10 vezes o log disso aqui, 10 vezes o log, 10
vezes o log disto aqui é igual a 9, né? Observe que o log de 10 elevado a 9, ó, é igual a 9, este 9 aqui, e 10 vezes 9, 90. 90 decibéis, representa o decibéis desta forma. Beleza, pessoal? Aí está a aplicação de um exemplo. Eu volto com mais um exemplo para que nós possamos entender melhor como é que se aplica a fórmula. O valor mínimo é chamado de limiar da audição, né? O limiar da audibilidade. Abaixo deste limiar nós não conseguimos ouvir mais nada. Esse valor mínimo também depende da frequência e existe um valor máximo, né, que o nosso ouvido também pode suportar. Qual é o valor máximo? É em torno aí de 1 watt por metro quadrado, a intensidade. Então, o nível de intensidade em decibéis é em torno aí de 120 decibéis. É o máximo que o nosso ouvido consegue suportar sem, por exemplo, sentir muita dor. Acima disso, aí já começa a prejudicar bastante o ouvido, a doer, né, porque é um nível de intensidade muito alta. Beleza, pessoal? Então, volto com mais um exemplo aí da aplicação da fórmula. Nosso segundo exemplo diz o seguinte, né? Vamos imaginar que nós temos uma caixa de som e que ela esteja emitindo um som muito alto, né? Que a 15 metros de distância, a intensidade do som seja de 10 elevado a menos 2 watt por metro quadrado. Então, pergunta-se qual é o nível de intensidade sonora desta caixa a esta distância. Então, vamos encontrar o nível de intensidade sonora utilizando a fórmula do nível da intensidade, né? Beta. Então, para encontrar aqui o valor de beta, nós vamos utilizar agora a nova fórmula, né? 10 vezes o log de I sobre I0, onde I é a intensidade naquele local e o I0 corresponde ao limiar da audibilidade, né? Aquele valor mínimo que o ouvido humano consegue ouvir, que é de 10 elevado a menos 12 watts por metro quadrado. Então vamos calcular. Então o beta é igual a, repete o 10, repete o log de I, 10 elevado a menos 2, sobre 10 elevado a menos 12. E aí vamos calcular esta divisão aqui entre as potências, né? Tenho aqui outra canetinha. Vamos fazer a divisão aqui, ó. Dez elevado a menos 2 dividido por 10 elevado a menos 12 conserva a base 10 e faz a operação com os expoentes, né? Como é que é a operação? Vamos subtrair esses dois números, menos 2 e menos 12. Né? Lembrando que aqui nós temos uma subtração, né? E não uma soma. Então fica menos 2, menos com menos dá mais. Então fica menos 2 mais 12. Menos 2 mais 12 dá 10 positivo, né? A resposta aqui é 10. Para que vocês não precisem ficar fazendo isso, pessoal, a dica é o seguinte, ó. Toda vez que houver uma divisão entre esses expoentes, essas bases aqui, essas potenciações, o que você vai fazer é inverter o sinal do número de baixo. Então, se aqui é menos 12, o expoente de baixo, né? Se aqui é menos 12, você transforma ele para um número positivo. Então, fica menos 2 mais 12. Aí, se fosse, por exemplo, 7 positivo, aí ficaria menos 2 menos 7. Você inverte o sinal e aí você já encontra diretamente o valor sem precisar fazer esses cálculos, né? Então, ficaria menos 2 mais 12 dá 10 positivo. Beleza? Então, a intensidade vai ser igual a 10 vezes, não precisa colocar o sinalzinho de vezes, log, o resultado dessa divisão
é 10 elevado a 10. Então, 10 elevado a 10, como nós já vimos, né, da propriedade aqui da potenciação, em que o log de 10 elevado a 10 na base 10 é esse valorzinho aqui de cima, né? Por quê? Vamos explicar de novo por quê, né? Porque se nós tivermos aí, aqui tem um 10 oculto, né? Esse 10 oculto elevado a x, que é o resultado do logaritmo, 10 elevado a x é igual a esse 10 elevado a 10. Então, nós temos aqui uma equação exponencial. As bases são iguais. Opa, aqui é 10, né? 10 elevado a 10. Nós temos as bases que são iguais, vamos apenas igualar os expoentes. Então, x é igual a 10. E as bases são iguais, beleza? Então, basta apenas repetir aqui o expoente. Então, o valor do expoente é que será o nosso resultado, o número que nós estamos encontrando. Logo, o beta, que é o nível de intensidade, vai ser igual a 10, que é esse 10, vezes este 10 aqui, ó, vezes 10. 10 vezes 10 dá 100. 100, a resposta agora é em decibéis. Beleza, pessoal? Então, parece ser complexo, mas não é, um negócio bem simples. É só você fazer as atividades aí, começar a responder exercícios, que você pega numa boa aí como fazer esse cálculo. Beleza? Então, vou deixar aí duas questões para que vocês respondam agora no final do vídeo. Passem para o caderno, respondam, tirem uma foto e enviem para mim por meio do link que eu vou disponibilizar lá no Google Sala de Aula até sábado, dia 25 de abril. Então, estou aguardando essas atividades de vocês até o dia 25 no sábado, beleza? Então, qualquer dúvida, entre em contato comigo que eu tento sanar as dúvidas de vocês. Um abraço, pessoal, e bons estudos.